nessa região é uma das últimas regiões de São Paulo que ainda tem bastante verde, bastante mata, Mata Atlântica. Nós temos aqui um problema que atinge gravemente o meio ambiente. O que aconteceu foi falta de governo. Mas é importante para nós não só melhorar a vida das pessoas, mas melhorar a qualidade dos reservatórios. A nossa ação ambiental é prover infraestrutura. E como que eles querem tirar nós daqui, se não tem outro lugar para colocar? Gostaria que os grandes, eles ajudassem mais a população pobre, que necessita bastante. A gente mora aqui pela atenção financeira, porque o salário mínimo é pouco. Se eu tivesse condições de morar em outro lugar, eu ia embora agora daqui. A gente tem que zelar pelo que é nosso, porque tudo isso aqui é nosso, né? O crescimento urbano dentro da Billings ele é muito recente. Em 1970, ou por volta de 1970, começou, digamos assim, a haver o que eu chamo de uma invasão urbana, primeiro da área do Guarapiranga, depois da área da Billings. Havia um boom na cidade de construção, de indústrias, etc. e tal. Muita mão de obra veio para a cidade e não tinha onde morar. Cheguei aqui em janeiro de 89. Aí fiquei viúva em fevereiro, com 6 filhos pequenos, a mais nova tinha 5 meses, a mais velha tinha 10 anos. Eu moro aqui por necessidade, né? Que não tem outro lugar melhor para morar, então a gente recorreu por esse lado, né? Vim iludida para cá, né, achando que era uma coisa e no final das contas é outra, mas tá bom. Foi um processo muito veloz, um processo realmente muito rápido e com uma outra característica, um processo urbano que atingiu uma área que era responsável pela produção de água para abastecimento metropolitano. Então você juntou trabalho sem ter onde morar e os donos sem cuidar da região, as pessoas foram ocupando e o Estado não tinha ações de fiscalização, etc. E o setor público, desde essa época, e pelo menos até o início da década de 90, ficou a rigor sem uma política muito definida para a região. Se demora muito para aprovar uma lei e depois a lei é aprovada, se demora para regulamentar e aí vai se demorar ainda mais para conseguir fazer com que aquela lei seja colocada em prática, que no Brasil ainda tem isso, né? O que no setor público se imaginava? Não vamos colocar infraestrutura porque senão mais gente vai morar lá. O problema é que as pessoas foram morar lá sem infraestrutura. Por que aconteceu um absurdo desse tipo na cidade de São Paulo, nas cidades do ABC, como São Bernardo, Santo André e Diadema? Falta de planejamento urbano, falta de programas habitacionais adequados nos locais adequados, falta de fiscalização, falta de avaliação de quanto é importante para uma cidade, para uma região metropolitana como São Paulo, ter os mananciais preservados para produzir água. Aí a gente percebe que muitas demandas, elas estão muito ligadas à educação ambiental, né? A falta de conhecimento das pessoas sobre a legislação, né? A falta de condições de vida, de alternativas. Isso criou uma série de dificuldades porque não se previa um crescimento urbano lá, não se desejava um crescimento urbano lá. Através da imobiliária, todo mundo comprou seus terrenos e construíram. Foi em 1990 isso. Você tem também uma especulação imobiliária de baixa renda, que loteia aquilo irregularmente e vende para as pessoas que muitas vezes não tem alternativa nenhuma de moradia. E por ser um salário, não tem como pagar aluguel, porque a gente ou come ou paga aluguel. No ano 2000, apareceu uma pessoa se dizendo dono da
da área e ele entrou com um processo de reintegração de posse. Né? E eles alegando que nós éramos invasores, né? As áreas continuaram sendo particulares, então os proprietários perderam o incentivo a investimentos e oportunidades, não tinham o que fazer com as áreas, então eles meio que abandonaram. Você ainda tem um contexto socioeconômico que leva as pessoas a isso e você tem os aproveitadores que estão ali vendendo barraco, vendendo loteamento irregular, né, praticamente dentro da represa. Nós estamos falando na Billings, no Guarapiranga, de uma ocupação grande, de população de baixa renda. A gente calcula aí que haja 300 mil favelados, quer dizer, é uma ocupação complicada. Eu fico muito triste com tudo isso que acontece aqui e revoltada também, porque a gente pudesse mudar a nossa história, a gente mudava, mas temos pessoas que poderiam fazer mais e não fazem. Nós temos um programa que chama Programa Mananciais, a Prefeitura, o Governo do Estado. O que é o Programa Mananciais? É basicamente um plano de investimentos direcionados às bacias hidrográficas que produzem água para o abastecimento da região metropolitana. Que trata de levar infraestrutura para as áreas que são ocupadas de forma irregular, que não tem infraestrutura, promover ações junto a famílias que moram em áreas de risco, de modo a corrigir esses problemas que causam a poluição das águas das represas e tudo mais. A primeira coisa que você tem que fazer para poder equacionar o problema habitacional, o problema de qualidade de vida de quem já está lá, é você parar a invasão. Porque se você não parar a invasão, o problema só vai crescer a vida toda. Melhorar a qualidade da água dos reservatórios exige antes melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque se você não colocar infraestrutura, não der moradia digna, sistema de esgoto, etc., tratar as pessoas como cidadãs, não vai ter melhoria da qualidade da água. Antes aqui vinha pessoas fazer piquenique, que aqui a represa era limpa, não era assim, era limpa, as pessoas vinham pescar, fim de semana, vinham as famílias passar o domingo aqui. Mas o homem, aqui em São Paulo, em Salvador, em Recife, em Porto Alegre, ocupou a várzea, botou rua em cima da várzea, botou casa em cima da várzea, botou favela em cima da várzea, botou estrada em cima da várzea. E aí, quando chove, onde é que a água vai? A chuva toma conta mesmo, sai levando os móveis, sobe por cima da cama e assim vai indo por diante. Quando entrou água dentro da minha casa, nós perdemos tudo. Nós perdemos colchão, nós perdemos 2 geladeiras, máquina de lavar, roupa, documentos, você entendeu? Foi uma perca total, mas a gente não abandonou a nossa moradia porque a gente não teve para onde ir. Teve família que teve que abandonar o barraco que morava, porque caiu. Está morando de favor em outras casas. Tem umas que moram até do outro lado aqui de favor, porque não teve o dinheiro para construir de novo. E não é só eu que passo por isso. São muitos moradores que têm mais de 8 crianças aqui, 7 crianças, e passam por uma situação pior ainda do que a minha. O nosso medo é de encher a represa e encher as nossas casas, né? Nossos barracos. E há alguns locais ali onde os moradores tipicamente ocuparam área que a gente chama de inundação da represa. Quando a represa sobe, inunda. Então não tem a menor condição das pessoas ficarem lá. Se uma família está numa área de risco, se está morando num lugar que pode desbarrancar e cair a montanha em cima dela, ou a enchente levar uma criança água abaixo, o governo não pode permitir que aquela pessoa fique ali um dia sequer. Os moradores são só retirados de áreas de risco. Então, por exemplo, um bairro com um Cantinho do Céu, onde moram 10 mil famílias na região da Billings. Cerca de 10% das famílias estão em área de risco. As casas estavam dentro da represa. O esgoto ia direto para a represa. Todos ali foram retirados, estão com as suas opções habitacionais ou na fila ou no aluguel social. A represa está envolvida pela cidade, esse fenômeno é inexorável. Nós não temos mais como remover a população de lá, a não ser
pequenas quantidades de famílias, né, que têm inclusive o desejo de sair de lá, o melhor era tratar aquilo como uma ocupação de fato e resolver os problemas de infraestrutura. A única perspectiva que eles falam é um bolsa aluguel para as famílias. Mas não falou para onde vai essas famílias, se vai ser construído um outro lugar para nós, eles não falaram. Acho que em vez de tirar a casa e dar uma grana pro cara e falar, ó, você se vira, talvez investir nisso, em uma moradia coletiva, um novo espaço que possa ser habitado e, leva todo esse pessoal para lá, né? Então, essas famílias estão sendo reassentadas em conjuntos habitacionais ali pertinho. Ou compra um casa perto. Então você vai tirar naquelas áreas mais perigosas para a produção de água e perigosas para a própria família. As outras, que são a maioria, a grande maioria, a cidade vai ter que trabalhar e dar infraestrutura. Também não vai adiantar você tirar o cara que está aqui na beira da represa, tipo, você dá 5 mil reais pro cara, para onde o cara vai? Vai para a beira da represa, mas em outro lugar, tá ligado? Vai continuar fazendo a mesma coisa. Toda a região ali fica muito impactada. O problema social, né, é o que acaba ocasionando todos os problemas ambientais da represa. Em 2005, quando começou o atual governo municipal da cidade de São Paulo, a Secretaria do Verde procurou o prefeito, na época era o José Serra, e disse para ele: se você não quiser passar vergonha com seus netos e ser responsabilizado como os outros prefeitos e governadores por essa irresponsabilidade de perder a água da cidade de São Paulo, alguma coisa você tem que fazer. Não vale a pena ser governo se você não tiver capacidade de defender a água da cidade. Dessa região é que sai 30% da água que abastece a metrópole, abastece a cidade de São Paulo. Então é uma região que a gente chama uma região de mananciais, né? Só por isso já é importante trabalhar essas questões de preservação e de meio ambiente. Essa comunidade tem mais de 20 anos. Então o que acontece? As fossas já estão saturadas, não existe mais espaço físico para a construção de novas fossas. E o que acontece? Essas fossas ficam correndo a céu aberto, né? Elas correm nas ruas e correm para onde? Para a represa. Ainda que haja muitas pessoas com fossas, e fossas na verdade significam fossas negras lá no local, não são fossas sépticas, digamos, ambientalmente adequadas. Boa parte da Billings hoje em dia já tem sistema de esgoto. A gente queria da IMAI também e da Sabesp a água legalizada, luz, para a gente pagar direitinho, para não ter nada errado. E o encanamento de fossa, que já foi feito o encanamento, a gente no momento, enquanto a subprefeitura não resolver o que vai fazer, nós não podemos usar o esgoto. Tem muita gente que tem sistema de esgoto passando em frente à sua casa, mas que não liga, porque não quer pagar a tarifa, porque não sei o quê. Porque às vezes é caro, porque essas pessoas são de baixa renda, tem que às vezes fazer modificações na sua instalação domiciliar. O esgoto está sendo conduzido para a parte do fundo do lote, ele precisa transportar para frente. Nós não temos esgotos aqui, os esgotos vai tudo para a represa. Temos coleta de lixo aqui. Coleta de lixo, água, luz, mas esgoto nós não temos. Frequentemente as obras da prefeitura são complexas porque não é só estender a infraestrutura, guia, sarjeta, pavimentação, não. É urbanizar o local, é mudar o arruamento, é conter áreas de risco, enfim, ter uma intervenção muito mais complexa, porque não se trata de um bairro convencional. Como existe uma área irregular, né, o pessoal vai fazendo essas ocupações irregulares, não dá para você ligar, fazer o saneamento básico, ligar a rede de água e de esgoto. Então as pessoas acabam lançando a céu aberto e acaba contaminando tanto o lençol freático quanto os corpos d'água, né, superficiais. Muitos lixos que a turma vem depositar e eu brigo e a turma vem querer bater em mim e isso aí é uma coisa que não pode acontecer, né? Afinal de contas a gente luta para
manter a água limpa, que a gente está fazendo uso dela para beber. Muitos lixos vêm pela represa mesmo, porque aqui no caso, pelo menos aqui na nossa parte aqui, os moradores têm consciência que a gente fala, eles levam os lixos, colocam lá na caçamba. Tem uma sujeira urbana que polui a represa, especialmente depois de tempos de seca, quando chove e a água da chuva lava a cidade. Então entra tudo, o óleo do carro, o cigarro, sedimentos de toda espécie, as fossas que extravasam, o lixo que está depositado nas ruas e nos fundos de vale, nos córregos, o esgoto que para sedimentado no fundo do córrego, porque o córrego não tem uma velocidade tão grande, a vazão não é transportada a grande velocidade, então o sedimento se instala, vem a chuva e lava aquilo. A hora que você retira o esgoto, a poluição indireta de ir para a água, você contribui para que a água que os paulistanos bebem custe muito menos a despoluição da água, né? Uma parte das intervenções hoje em dia é no sentido de recuperar essas faixas de preservação da represa para uso coletivo, não para uso residencial, que é um uso equivocado naqueles locais. Aonde for possível legalizar, regularizar, ter saneamento, ter água e não ameaçar a produção de água da represa, não for uma área de risco, a prefeitura vai ter que urbanizar, dar escola, dar centro de saúde, acesso ao hospital. Se chamar a Dona Maria, o seu João, eles vão falar: o nosso bairro precisa disso, precisa de um hospital. Aqui não tem hospital, certo? Outros vão dizer: eu preciso de posto de gasolina, porque o carro dele sempre acaba a gasolina e tem que ir até o Jardim Eliana, sabe? Então acho que é muito subjetivo, assim, o que falta. O que falta? Falta, boas áreas de lazer aqui, é o que falta. Nós estamos com 30 obras em São Paulo. Pesquisamos os rios onde a várzea ainda existia e nós estamos criando os chamados parques lineares. O que é o parque linear? Na verdade é uma preservação da várzea daquele córrego, daquele rio. É um local de divertimento, das crianças jogarem bola, andar de bicicleta, do idoso caminhar, fazer ginástica. É um parque. Então um local, o rio, que era considerado um problema, seja na periferia ou seja no centro da cidade, ele vira o local mais charmoso do bairro. Então acho que a grande sacada é você dar qualidade de vida para essas pessoas e tentar fazer com que elas entendam que todo o entorno que ainda não foi ocupado é importante para a sobrevivência delas ali e de todas as outras pessoas na cidade de São Paulo, por exemplo, e adjacências que bebem a água da Billings. Eu acho que o principal é ter um fluxo maior de informação na região. É isso que eu desejo, que as pessoas estejam mais informadas e tendo mais ideia do papel dela, sabe? Conscientização. É possível criar uma consciência ambiental a partir dos meios de comunicação. Na verdade, consciência ambiental, consciência da necessidade de preservar o meio ambiente é uma coisa partilhada por um número ainda muito baixo de pessoas, se nós tomarmos o conjunto da população. O tema ainda é visto como uma coisa meio elitizada, porque essa informação ela ainda é muito, vamos dizer assim, complexa. Eu acho que para você atingir um número maior de pessoas, você tem que tentar ao máximo traduzir esses conceitos. Quando você fala para jovem, não tem jeito, tem que trazer para a realidade dele. Pode ser que a próxima geração que vem aí, as crianças, que hoje são pré-adolescentes, ou são infantes ainda, que eles se comportem melhor. Mas a minha geração tem um comportamento muito predatório em relação ao meio ambiente. Como próximos adultos que a gente vai ser no futuro, a gente tem que talvez pensar novos meios de manter o país, digamos assim, de manter toda essa estrutura.